Linha Direta com a Justiça. E agora o assunto volta a ser saúde aqui no Linha Direta com a Justiça da Rádio Bandeirantes, programa que ouve os grandes expoentes do mundo do direito, trazendo para você sempre explicações e informações a respeito da nova legislação e de dúvidas da nossa audiência. Está conosco neste momento, numa ligação para conversar com os nossos ouvintes, o doutor Columbano Feijó, que é sócio do escritório Falcon, Gail, Feijó e Sluiusas, Advocacia Empresarial, que já esteve aqui no programa em outras oportunidades e volta para falar conosco sobre uma nova lei que está em vigor e foi sancionada pelo presidente da República a respeito de questões ligadas à área da saúde. Doutor Columbano, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes, ao Linha Direta com a Justiça, para conversar comigo e com os nossos ouvintes. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Pedro, pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre uma grande honra aí poder estar com vocês. Essa nova legislação, ela vem para assegurar às pacientes a substituição do implante mamário utilizado na reconstrução mamária ou também na simetrização da mama. Sempre aí que ocorre complicação e tem efeitos adversos relacionados a esse assunto. O que a nova lei traz? Ela vai ser um avanço para quem precisa, por exemplo, e depende dessa situação? Ela é um grande avanço, especialmente para esses pacientes que lutam para fazer essa reconstrução mamária. Antigamente a gente se deparava muito com episódios de que os planos de saúde negavam essa simetrização, né? Então, veja, a paciente, ela passava por aquela reconstrução em um dos seios e o plano de saúde só cobria a reconstrução de um lado, enquanto agora o plano de saúde ele não tem mais como fazer essa negativa, ele é obrigado, quando utilizado uma prótese, por exemplo, em fazer essa reconstrução bilateral, né, e fazer a simetrização. Isso faz com que a paciente, ela não resolva um problema e crie um outro problema para a vida dela, né? Porque era muito desagradável para essa paciente ficar só com um seio reconstruído e ter uma assimetria mamária. Agora os planos de saúde e o SUS também são obrigados a fazer o tratamento integral, então deixar a mulher com o seio uniformizado, né? Fazer com que esse seio ela se sinta bem e assim ela ganhe também tanto na questão de saúde quanto psicológica e autoestima, né? E os planos negam mesmo essas próteses antes dessa legislação? É um fato corriqueiro isso? A justiça é demandada a, de alguma forma, acionar esses planos de saúde para oferecer essas próteses às mulheres que precisam passar por esse problema de saúde? Sim, Pedro. Infelizmente, havia um número de negativas muito alto, né? E sob um pretexto muito pouco humano, no meu ponto de vista. Chegavam a alegar que essa cirurgia na outra mama se trataria de um procedimento meramente estético, quando na verdade essa reconstrução, além dela se tratar de um procedimento num paciente que já está naturalmente fragilizado, essa reconstrução ela é fundamental para que essa paciente possa ter uma vida mais próxima da normalidade possível, né? E assim gozar de todos os direitos fundamentais. Então, agora com essa nova lei, os planos de saúde são obrigados a fazer a reconstrução nas duas mamas, né? E mais do que isso, dentro de um prazo de 30 dias a partir do pedido médico. Então, além de ser um grande avanço, porque os planos de saúde não vão mais poder negar esses procedimentos nas duas mamas, eles têm um prazo para fazer essa liberação e colocar o paciente de fato para resolver o problema dentro do ambiente cirúrgico e fazendo a cirurgia no prazo aí de 30 dias a partir do pedido médico. Doutor Columbano, às vezes, né, o plano acaba liberando uma mama, o que acaba gerando um problema de simetria e acaba afetando aí também o lado psicológico das pacientes, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E essa lei, ela se preocupou bastante, não só com a questão da simetrização, mas também com o fator psicológico, porque coloca à disposição do paciente
não só a cirurgia, mas a obrigatoriedade de cobertura de uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, terapeutas e etc., para que esse paciente ele possa, de fato, se restabelecer, né? Um câncer é sempre uma doença que mexe com o paciente, com a família do paciente, e o paciente ele precisa de um apoio, ele precisa ter um suporte maior, e essa lei é muito bem-vinda e muito bem estruturada para fornecer essa equipe multidisciplinar, incluindo um tratamento psicológico para esse paciente. Em relação a quem tem plano de saúde, né? Qual que é o caminho a partir de agora com essa nova legislação? Se houver uma negativa, há algum caminho antes de se entrar na esfera judicial? O que deve ser feito aí pelo paciente que tem o plano de saúde e pode se utilizar dessa nova legislação? Ah, sim. O paciente ele vai ter uma recomendação médica, né? Então, o primeiro passo é conversar com o médico, checar se é o momento da reconstrução. Uma vez sendo considerado o momento oportuno para ser feita essa reconstrução, o paciente vai fazer essa solicitação para o plano de saúde, seja por meio do médico ou até mesmo do próprio hospital. O plano de saúde ele vai ser obrigado a fazer a liberação de todo o tratamento cirúrgico necessário para esse paciente. Caso haja uma negativa por parte do plano de saúde, esse paciente pode recorrer à ANS, e isso é muito fácil, basta que esse paciente entre no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar e faça a reclamação, a ANS vai agir, e caso a ANS haja e ainda assim haja uma recalcitrância por parte do plano de saúde, esse paciente pode procurar um advogado ou uma advogada especialista nesse tipo de questão e entrar com uma medida judicial e buscar, inclusive, uma liminar para conseguir fazer essa cirurgia dentro do prazo mais rápido possível e, assim, dar uma solução a esse problema tão sério e que aflige tantas mulheres no Brasil. No caso do SUS, o caminho é diferente, doutor? No caso do SUS, é praticamente o mesmo caminho, né? Mas a diferença é que não tem a intervenção da ANS. Caso haja uma negativa por parte do SUS, um descumprimento desse prazo, o paciente busca diretamente um profissional, advogado ou advogada, para entrar com uma liminar, para orientar, né, em primeiro momento, checar se de fato esse paciente ele percorreu, se tem de fato aí a indicação médica, se houve uma solicitação para o hospital e se houve de fato uma negativa, e tendo havido a negativa, entrar com uma medida judicial cabível para fazer essa liberação. Doutor Columbano, nós temos a partir dessa legislação um caminho aberto para ampliação desse assunto no nosso ordenamento jurídico, outras próteses, outros problemas, né, que são enfrentados para quem depende, por exemplo, de situações como essa. O senhor vê a possibilidade do Congresso se debruçar de uma forma mais ativa nessas questões daqui para frente? Eu não só vejo a possibilidade, como acho que é algo absolutamente necessário. Havia uma inserção nessa lei de que os planos de saúde e o SUS seriam obrigados a fazer qualquer tipo de reparo nesses pacientes, e essa inserção foi retirada, né? Acontece que antes mesmo de haver a edição dessa nova lei, já era bastante corriqueiro que se entrasse na justiça para que houvesse a obrigação, para que fosse reconhecida, né, a obrigatoriedade dos planos de saúde fazer o tratamento completo para esse paciente. Isso com base no artigo 35F da Lei 9656, que é a Lei de Planos de Saúde, que diz que os planos de saúde são obrigados a fornecer todos os meios para reabilitação, manutenção da saúde e cura de doenças. Com essa nova lei, fica claro que nos casos de câncer, os planos de saúde devem fazer essa cobertura, mas deixa uma lacuna para outras questões, como, por exemplo, a obesidade. O paciente que faz uma cirurgia bariátrica, por exemplo, ele perde uma grande quantidade do tecido mamário, desenvolve o que se chama de pitose mamária muitas vezes, e a prótese de silicone ela precisa agir até como um substituto muscular, um substituto desse tecido,
sob pena desse paciente ele ter um prejuízo não só de ordem estética, né, mas de ordem física e psicológica. Então, com a abertura desse caminho pelos pacientes que lutam contra o câncer e que precisam dessa reconstrução, certamente os pacientes que lutam contra outras doenças que também demandam a reconstrução de mama e de demais partes do corpo vão se beneficiar, porque há uma conscientização por parte da população, ainda que indiretamente, graças a essa abertura dessa nova legislação. Eu quero agradecer ao Dr. Columbano Feijó, sócio do escritório Falcon Gail Feijó e Sluiusas Advocacia Empresarial, que conversou conosco sobre esse tema importante aqui no Linha Direta com a Justiça da Rádio Bandeirantes. Doutor, sempre uma honra recebê-la, hein? Volte a qualquer momento aqui para discutir com a gente, trazer informações sobre a legislação brasileira para os ouvintes do Linha Direta com a Justiça. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, Pedro. A honra é toda minha. Estou à sua disposição aqui. Um abraço. Linha Direta com a Justiça.